Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Neste momento de isolamento social, onde estamos impossibilitados de ir até o campus para manter as nossas atividades acadêmicas, é muito importante que mantenhamos as nossas rotinas de estudo. Por este motivo, eu me propus a fazer alguns vídeos das aulas de contabilidade para que você possa, a partir deles, avançar no conhecimento da contabilidade. Gostaria de deixar bem claro que nós não faremos nenhuma avaliação nessas videoaulas. Nós apenas faremos a exposição dos conteúdos para facilitar a sua compreensão. Quando nós retornarmos das nossas atividades remotas para as atividades presenciais, aí nós estabeleceremos estratégias para que a gente possa avançar. Com isso, a aula de hoje nós vamos tratar da contabilidade em seu campo de aplicação. Eu preparei alguns slides para que vocês possam acompanhar comigo aqui a aula, e também esses slides eu vou mandar no e-mail de vocês para facilitar também o acompanhamento e o estudo posterior, e a gente vai trabalhar com isso, tá ok? Então eu vou passar já diretamente para os slides para que a gente já possa avançar. O campo de aplicação da contabilidade. Nós já estudamos o conceito da contabilidade. A gente já verificou que a contabilidade é uma ciência que tem por objetivo controlar o patrimônio. Vai estudar esse patrimônio, vai fazer algumas demonstrações contábeis a partir do patrimônio, sempre lembrando que o patrimônio será controlado de um aspecto monetário, terá sua avaliação financeira. E a gente sabe, então, que o controle do patrimônio é o objeto da contabilidade. Mas agora é importante nós entendermos onde essa contabilidade terá que ser aplicada. A primeira ação, a gente tem que lembrar o seguinte, eu já falei para vocês em sala de aula, a contabilidade ela pode ser utilizada em qualquer local que seja necessário fazer o controle monetário. Então, ela pode ser utilizada tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas. As pessoas físicas somos nós, eu, você, seus pais, as pessoas que nasceram, têm corpo, são conhecidas no mundo do trabalho como pessoas físicas. E as pessoas jurídicas são aquelas que foram geradas a partir de vontades de pessoas físicas, mas elas são abstratas, elas não existem diretamente, elas só existem no aspecto documental. É claro que você está acostumado a ver uma empresa, então aquela empresa existe, mas a ação da vontade daquela empresa foi proporcionada por pessoas físicas que gerou uma pessoa jurídica. A gente já sabe então que a contabilidade pode ser utilizada nas duas situações, tanto nas pessoas físicas quanto nas pessoas jurídicas. Mas a Lei 10.406 de 2002, que é o Código Civil, nos diz que é obrigatória a utilização da contabilidade para atender as pessoas jurídicas. Então, entre esses dois grandes grupos existentes, os dois podem usar, contudo, é obrigatório para as pessoas jurídicas. E o que é uma pessoa jurídica? A gente já viu que é uma entidade abstrata que vai possuir bens, direitos e obrigações, ou seja, vai ter o seu patrimônio próprio, mas lembrando que ela é uma pessoa que foi criada a partir da vontade de alguém. Ela vai ser constituída para explorar organizadamente uma atividade comum. E não pode, em nenhuma hipótese, ser confundida com as pessoas físicas que as criaram. Então, se eu resolver com um de vocês abrir uma empresa, nós vamos fazer uma pessoa jurídica, onde eu, Carlos, e você serão duas pessoas físicas que teremos uma nova pessoa jurídica, tá ok? Isso é muito importante, porque nós vamos verificar lá na frente que a contabilidade vai ter que fazer essa separação. As pessoas jurídicas também são chamadas de entidades econômico-administrativas. Então, agora nós vamos passar para entender um pouquinho mais essas entidades econômico-administrativas. Elas são classificadas em dois grandes grupos. A gente já sabe que elas são pessoas jurídicas, que são classificadas também são chamadas também de entidades econômico-administrativas, e são dois grandes grupos. O primeiro grande grupo são as empresas,
E o segundo grande grupo são as instituições. Se existem dois grupos, existem diferenças entre eles. A diferença maior entre os dois grupos é a relação da sua finalidade. As empresas, elas trabalham com a finalidade de auferir renda e lucro. Então, as empresas querem o lucro, enquanto que as instituições, elas têm como finalidade ações sociais e o bem-estar social. Então, essas duas grandes classificações das entidades econômicas administrativas são os objetos do estudo da contabilidade. Ok? Até aqui tudo tranquilo? Bom, vamos à frente. Primeiramente, vamos ver as instituições, que elas não visam lucros, são constituídas com finalidades sociais ou socioeconômicas. Esses dois tipos de finalidades, elas estão muito fortemente vinculadas à forma como executam suas funções. As finalidades sociais, as entidades econômicas administrativas, que são instituições com finalidades sociais, elas vão receber o recurso e vão diretamente fazer a execução desse recurso para prestar atividades sociais. Então a gente colocou aqui como exemplo um hospital, aqui é uma creche, um asilo, o Instituto Federal do Paraná, porque ele também presta essas atividades com finalidades sociais, enquanto que as instituições com finalidades socioeconômicas, elas vão administrar recursos, não buscando o lucro, para que depois possam reverter em finalidades sociais. É o caso da Previdência Social, pelo Instituto Nacional de Seguridade Social. Ele vai arrecadar todos os valores que nós, trabalhadores, vamos contribuir para o INSS e para a nossa aposentadoria. Ele vai fazer com que esse dinheiro seja aplicado e no final, quando nós nos aposentarmos, eles vão nos devolver esses benefícios trazendo as finalidades sociais. Mas para isso eles vão administrar o nosso dinheiro. Então, são os dois tipos de instituições que nós temos. Muito bem, agora nós vamos passar para as empresas. A primeira situação é que nós temos que deixar bem claro que todas as empresas visam lucros. E elas vão ser organizadas para desenvolverem suas atividades dentro dos mais variados ramos do mercado, de agricultura, pecuária, comércio, transportes, educação, indústria, todos esses tipos de atividades dentro do mundo do trabalho, no mercado. Nós vamos poder trabalhar enquanto empresários, se nós formos os proprietários da empresa, e também vamos poder trabalhar, com relação diretamente às empresas, como funcionários, trabalhando dentro dessas empresas no mundo do trabalho. Muito bem, vamos passar para um próximo passo. As empresas serão classificadas a partir da forma da distribuição do seu capital social. O capital social é o conjunto de valores que nós colocamos numa empresa para que ela possa existir. Então, esse conjunto de valores vai determinar a sua classificação. Então, o capital social vai poder ser constituído de 3 formas distintas. Primeiro, para as empresas privadas. Segundo, para as empresas públicas. E terceiro, para as empresas mistas. A constituição do capital das empresas públicas sempre será formado apenas por recursos de particulares. Só pessoas particulares, pessoas físicas ou até mesmo pessoas jurídicas que podem abrir novas empresas, fazerem parte do seu quadro societário, mas sempre serão particulares, sempre serão do capital particular. Enquanto que as empresas públicas serão formadas apenas com recursos do próprio governo. Então, o governo pode abrir empresas para explorar ramos de atividade que julgue estratégicos. Todas essas explorações serão feitas a partir da criação de leis. E ainda temos as empresas mistas, que terão o seu capital formado tanto por recursos de particulares quanto de recursos do governo, com uma única caracterização. Para ser considerada uma empresa mista, ela tem que ter 50% mais 1 de capital do governo, porque com isso o governo detém o controle acionário. Então, ela é uma empresa mista, tem que ter mais parcelas do capital da parte do governo. Tá ok? Então, essas 3 divisões são muito importantes para as empresas.
Vamos avançar mais um pouquinho ainda nas empresas, né? Por quê? Porque no nosso campo de estudo deste ano, né, do primeiro ano, serão as empresas as quais nós iremos estudar. Então nós temos que conhecer as empresas. Relembrando que as empresas são pessoas jurídicas que desenvolvem atividades dentro dos mais variados ramos de mercado e têm o objetivo de obtenção do lucro, certo? Muito bem. As empresas que são pessoas jurídicas necessitam de registros específicos para que possam desenvolver as suas atividades. Elas precisam de registros específicos para que possam existir. Quando você nasceu, o seu pai teve que ir ao cartório levar os documentos que foram entregues na maternidade para ele registrar vocês. Então vocês tiveram um registro de nascimento. Logo depois, ou até um pouquinho mais tarde, vocês tiveram que fazer o cadastro de pessoa física, o CPF. Então vocês vão precisando de documentos à medida que vocês vão se inserindo no mundo do trabalho. As pessoas jurídicas também fazem isso. Elas precisam de documentos para que elas possam existir. No caso da pessoa física, o nascimento caracteriza a sua existência. No caso de uma pessoa jurídica, é uma junção de documentos que caracterizam uma abertura ou constituição empresarial. Então, toda vez que nós temos a vontade de abrir uma empresa, nós vamos fazer a abertura ou vamos constituir essa empresa. E para isso a gente vai precisar de alguns documentos. As empresas podem ser formadas de duas formas distintas. Primeiro, por vontade de uma única pessoa, o empresário individual. E segundo, pela vontade de duas ou mais pessoas, que seriam o caso das sociedades. Então, essas são as duas formas que nós podemos criar empresas. Temos que ter a vontade, e ela pode ser individual, seria o empresário individual, ou ela pode ser a partir de sociedades. Muito bem. Agora, eu preciso saber quais são os documentos que nós vamos precisar. É claro que nós não vamos nos aprofundar tanto nesse assunto, mas a gente vai saber pelo menos 2 documentos básicos das empresas. Primeiro, no caso da empresa ser sociedade. Quando ela for sociedade, ela vai precisar de um contrato social. E quando ela for individual, ela vai precisar do requerimento do empresário. Então, esses 2 documentos, eles são sinônimos, só serão diferentes de acordo com a forma de constituição. Se ela for empresária, ou se ela for do empresário individual, ou se ela for sociedade. Ambos seriam, fazendo uma comparação com vocês, o registro de nascimento, certo? E depois a empresa também vai precisar do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, para que ela possa existir perante a tributação. Esses são os 2 documentos principais. A partir do ramo de atividade da empresa, ela vai precisar de outros documentos, mas nós vamos parar por aqui. Esse era o objetivo da nossa aula de hoje e eu queria dizer para vocês que foi muito importante, foi muito legal eu estar trabalhando aqui com vocês nesse momento, para que a gente possa trazer um pouquinho mais de rotina para vocês. Então, eu queria me despedir de vocês, dizer que eu vou fazer uma agenda, vou mandar no e-mail de vocês para que a gente possa ter alguns encontros presenciais para tirar algumas dúvidas. Mas como essa disciplina, esse conteúdo é um pouquinho mais teórico, eu acho que aí vocês já podem avançar. Lembrando que eu também vou mandar o material para vocês e vocês vão poder trabalhar nesse material, vão poder estudar um pouquinho. Não esqueçam que podem usar o meu e-mail e assim que eu tiver a agenda do horário para vocês, eu mando para vocês. Eu queria desejar para vocês um ótimo isolamento social, que todos tenham aí as suas atividades normalizadas o mais rápido possível, mas que todos estejam bem junto com seus familiares. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.